Se está carregando para gravar. Então, está gravando. Então, vamos começar lá. Então, nós vamos começar aqui com a revisão da teoria dos conjuntos, certo? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode ligar o microfone e perguntar, ou até mesmo escrever ali no chat. Eu peço para a Alessandra me dar um oi ali, se tem alguma pergunta, fazendo favor ali, para nós tentar tirar as dúvidas aí o melhor possível, pois muitos aí acabaram indo mal, né, nos primeiros 50 pontos, que foi avaliado um pouco em sala, né, ali sobre os conteúdos que a gente trabalhou. E na parte da funções ali, que também seria a do aula Paraná ali, que passou no início das aulas, também muitos foram mal ali. Mas nós estamos tentando aí para melhorar essa situação ali, porque eu acho que não adianta nesse momento a gente fazer uma recuperação, só aplicar lá uma recuperação por aplicar, sem ter que vocês realmente tenham tirado um pouco da dúvida para tentar melhorar a nota. Se só for para lançar uma prova lá por lançar de qualquer jeito, eu acho que isso não é viável nesse momento. Então vamos lá. A primeira questão, todos estão conseguindo ver a primeira questão? A primeira questão que fala, que era já lá da primeira atividade avaliativa que nós tivemos ali, ela fala sobre, né, podemos afirmar que as letras vogais do nosso alfabeto formam um conjunto representado abaixo por um diagrama de Venn. E esse mesmo conjunto pode ser representado por, daí nós temos o V, né? Uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar, que para representar um conjunto existem 3 maneiras, né? O primeiro, a gente pode representar ele extenso, né, por extenso, colocando todos os elementos do conjunto. A segunda maneira seria através da lei de formação, como ele é formado, o que gerou aquele conjunto. Ou a terceira seria ali sobre diagrama de Venn, ali que você coloca todos os elementos possíveis do conjunto dentro do diagrama. O diagrama de Venn é mais fácil da gente representar os conjuntos quando são finitos, né? O que são os conjuntos finitos? São os conjuntos que têm fim, né? E que não for muito grande, porque se for fazer um diagrama para colocar lá 100 números, por exemplo, 100 elementos desse conjunto, ficaria inviável, certo? Outra coisa que a gente tem que lembrar, para representar o conjunto, então, né, quando a gente vai escrever ele com a letra maiúscula, sempre entre chaves, e cada elemento dele é separado por vírgula, e quando temos números decimais, né, números com vírgula, daí a gente usa o ponto e vírgula para separar os elementos, certo? Então, um conjunto pode ter nenhum elemento, que é um conjunto vazio, que também nós já vimos isso, ou ele pode ter somente um elemento, que também é considerado um conjunto unitário, né? Conjunto finito, que tem quantidades certas de elementos, que ele tem fim, né? E conjuntos infinitos é aquele conjunto, né, que não tem fim, né? Que tem infinitos números. Isso que não está aparecendo a questão, a Nicole falou. Deixa eu voltar aqui onde que é. Tá, diz que a qualidade tá ruim. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ela um pouco. Quem sabe se eu aumentar, ela não vai aparecer a questão inteira no momento. Tente colocar o celular no modo paisagem, pessoal, e virar a tela dele, que também ajuda um pouco, né? Que daí na paisagem ele fica melhor. Veja se melhorou lá agora desse jeito. Eu acho que pelo celular vai ficar meio pequeno mesmo, pessoal, mas, né, vamos fazendo um esforço aí, quem não tem note, para acompanhar aí a revisão, é bem importante. O interessante assim, é lembrar os conceitos, né, Alessandra, para eles tentarem fazer a prova, pelo menos ali, que a questão ali Exatamente. em si, ela, né, eles já fizeram. Mas então, voltando ali sobre os conjuntos, né, que a gente falou, que o professor estava falando ali.
né, sobre essas partes de representação, né? Então, isso é importante vocês lembrar, que eu posso representar ele de 3 formas, né, enumerando os elementos, ou pela lei de formação, ou através do diagrama. E também, né, quando a gente vai escrever o conjunto pela forma de enumeração ou pela forma da lei de formação, sempre começamos com a letra maiúscula para representar o conjunto e sempre entre chaves, tá? Isso é a parte importante. Então vamos lá. Podemos afirmar, né, esse conjunto ali, ele fala, podemos afirmar que as letras das vogais do nosso alfabeto formam um conjunto representado abaixo por um diagrama de Venn. Esse mesmo conjunto pode ser representado por. Então aqui temos o diagrama e ele fala que são as vogais. Quem são as vogais? A, E, I, O, U. Seriam essas vogais. Então nós vamos ver qual que seria a representação correta desse conjunto aqui. Eu vou ligar a canetinha aqui do slide. Então, aqui, V é igual a abre chaves, A, E, I, O, U, fecha conchetes. Estaria certo essa aqui? Se a gente tem que representar um conjunto entre chaves, aqui ele não está entre chaves. Então, essa aqui seria uma resposta incorreta, certo? Porque aqui o final teria que ter fechado as chaves. Na segunda opção, também estaria incorreto, porque aqui nós estamos entre parênteses, né? Então, ele tem que estar entre chaves. E a E, I, O, U seriam as vogais. Os elementos poderiam estar corretos ali, mas a representação final, que teria que estar entre chaves, está errado. A terceira opção só está escrito vogal, certo? E entre conchetes. Também estaria errado. Então, a única opção correta que nos sobraria seria essa alternativa aqui, certo? X pertence, X tal que X é uma vogal. Quem são as vogais? Ele diz que esse X é uma vogal, ele pode ser qualquer vogal que tem ali. Nós temos 5. E percebo que letra maiúscula bem certinho no início e também entre chaves, certo? E essa representação aqui é aquela que nós chamamos da lei de formação, né? Ele foi representado pela lei de formação do conjunto ali, certo? Tranquilo essa? Alguma pergunta sobre essa? Não? Podemos seguir? Deu para compreender bem? Então, a questão 2. Qual ou quais das alternativas ali representam um conjunto finito? Infinito, quer dizer. Representa um conjunto infinito. Um conjunto infinito é aquele conjunto que não tem fim, certo? Então vamos ver aqui o conjunto A. 5, 10 reticências, porém terminou no 25. Então esse conjunto ele é finito, porque aqui teve o fim dele, no 25. Quais seriam os outros elementos que estariam aqui dentro dessa reticência? Seria o 15 e o 20, né? Que percebemos que ele anda em 5 e 5, então são múltiplos de 5. O conjunto B, 2, 4, 6, 8, reticência. Quando sempre tem reticências no final, chamamos que esse conjunto é infinito. Então, as reticências no final ou no início mostra que esse conjunto ele é infinito. Então, aqui estaria correto também. Essa estaria correta. Então, essa vocês teriam que marcar lá na prova, certo? Que foi feito com vocês já anteriormente. Azul, vermelho, amarelo, branco e preto. Tem fim. Então, esse aqui não é um conjunto finito. Conjunto D, reticências no início e reticências no final. Esse também é um conjunto infinito. Então, tinha que marcar essa opção também. Porque aqui em cima a pergunta diz qual ou quais, né? Poderia ter mais que uma correta. Conjunto E, tem reticências no final. Então, também é um conjunto infinito. Essa também estaria correta. E a F? X, tal que X é um número natural. Quais são os naturais? O conjunto dos números naturais começa com o zero, né? E vai 1, 2, 3, 4, infinitamente. Então, o conjunto dos números naturais, assim como os dos inteiros, dos racionais, dos irracionais e dos reais, são conjuntos infinitos.
Então, essa também estaria correta. Então, aqui a resposta correta que vocês teriam que marcar lá seriam a B, a D e a E. Quem marcou alguma delas, o professor considerou um pontinho pelas que marcou, né? Valia 4 pontos dessa questão na primeira atividade avaliativa de vocês. Se vocês marcaram 2 corretas, tiraram 2 décimos ali. Beleza? Tranquilo do que é infinito? Podemos seguir? Então, agora a questão 3. Um conjunto seria quais seriam finito. Agora é o contrário. Finito tem-se o fim. Então, aqui, a letra A. Ó, reticências no final. Então, isso é infinito. Terminou com 14 e iniciou com 2. E isso é um conjunto finito, certo? X é uma consoante do alfabeto. Quem são as consoantes? Se aqui na questão 1 nós tínhamos as vogais, A, E, I, O, U, das outras 26 letras que faltam, né? Temos 5 ali, temos 21 consoantes. Então, as consoantes também é um conjunto finito, que elas têm fim, tá? Aqui, reticências no início e reticências no final é um conjunto infinito. Então, não seria a resposta correta. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0, né? Teve fim, também é um conjunto finito. Então, por enquanto, nós temos 3 respostas corretas. X é um número inteiro entre 2 e 8. Quais são os inteiros entre 2 e 8? São 3, 4, 5, 6 e 7. Esses são os inteiros. Então, também tem fim. É um conjunto finito. Então, aqui valia 4 pontos a questão também. E marcando as 4, tirava 4. Quem marcou proporcional, né? 2, 1, tirou a nota que tirou sobre aquela. Então, aqui, esses 4 eram finitos e os outros 2 eram infinitos. Tranquilo? Vamos para a questão 4. Observe os diagramas A, B e C abaixo e representa utilizando a lei de formação. A lei de formação é aquela que você escreve algo que diz sobre esses números. O que a gente consegue perceber no conjunto A? Que são números. Alguém chuta lá uma resposta no bate-papo? São números o que esse? O que são conjuntos do número C? O que são conjuntos do número B? Certo? Então, o conjunto dos números, conjunto A é o conjunto dos números pares. Pergunto para vocês, são todos os pares? Não, né? Não são todos. O 0 é par e não está aqui. E a partir do 10, tem 12, 14, infinitamente. É um conjunto infinito. Aqui são alguns dos pares. E aqui são alguns dos ímpares. E esse conjunto aqui nós podemos chamar que são alguns naturais ou até mesmo alguns inteiros. Ou até mesmo, né, alguns inteiros ou até mesmo alguns reais, né? Porque eles também são números reais. Então, como que ficaria uma opção de resposta do conjunto A? O professor escreveu aqui: x tal que x é par, maior que 1 e menor que 11. Poderia colocar x tal que x é par, né, entre 1 e 11, né? Poderia estar correto. Então, aqui existem várias maneiras que eu posso escrever chegando naquela conclusão. Eu não poderia, se eu colocasse aqui, x é par menor que 11, estaria errado, porque existem os pares negativos e o 0 não está aqui também, que não é nem negativo e nem positivo. Então, uma maneira correta poderia dizer aqui, x é um número não negativo e não nulo, né? Menor que 11, né? X é par, não negativo, não nulo e menor que 11, também estaria correto daí. Aqui, x é um número natural, maior que 0 e menor que 10. Maior que 0 vem o 1, menor que 10 até o 9, certo? Essa seria uma opção de resposta. Aqui são alguns ímpares, né? X é um número ímpar, maior que 0 e menor que 10. O 1 é maior que 0 e o 9 seria menor que 10. Tranquilo aí? Então vamos para a próxima. Questão 5.
A questão 5 era para a gente representar os conjuntos enumerando os seus elementos. Ele nos dava a lei de formação, né, uma linguagem escrita, matemática, e eu queria saber os elementos desse conjunto. X, tal que X é o mês do ano. Existem 12 meses do ano. Esse X pode ser qualquer mês. Então, o conjunto, na maneira escrita, seria dessa maneira. Aqui eu coloquei na ordem alfabética, certo? Para ficar mais correto ainda. Muitos colocaram janeiro, fevereiro, março, abril, o professor considerou também, mas sempre o correto é começar com letra maiúscula, estar entre chave e quando são palavras, tentar escrever elas na ordem alfabética, né? Então, abril, agosto, dezembro, fevereiro, janeiro, junho, julho, maio, março, novembro, outubro, setembro. Era essa a resposta. É um dos meses. Então, poderia ser qualquer mês ali. X tal, o B. X tal que X é par maior que 9. Quais são os pares maior que 9? 10, 12, 14, 18, 20, infinitamente. Esse é um conjunto infinito. Esse é finito, esse é infinito. C. X pertence aos naturais. X é um número natural. E esse X é maior que 7. Então, quais são os naturais maiores que 7? Esse símbolo é de maior. Maior que 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, infinitamente. Também é um conjunto infinito. E a letra D. Conjunto J. X pertence aos inteiros, agora ele é um inteiro, maior que 4 e ao mesmo tempo menor que 6. Ele tem que ser maior que 4 e menor que 6. E o único conjunto, né, o único elemento que nós temos maior que 4 e menor que 6 seria o 5. Conjunto E. Né? X pertence aos naturais, tal que X é maior, ó, virado para lá, certo? A boquinha sempre come o lado maior. Maior e, quando tem o risquinho embaixo, maior e igual a 3. Então, o 3 entra junto, por isso que o 3 está na resposta. E menor que 6. E menor que 6. Então, seria o 3, 4 e o 5. Beleza? Então, seria isso a questão número 5. Então, lembrando que um conjunto, quando eu represento ele com letra maiúscula e sempre entre chaves. Aqui ele perguntava a questão 6, quantos elementos possui o conjunto? Quantos elementos eu tenho aqui? Então, para a gente separar um elemento, a gente separa por vírgula, certo? Cada elemento é separado por vírgula. Quando nós temos números decimais, que é nesse caso aqui, a gente separa por ponto e vírgula. Então, entre cada ponto e vírgula, eu tinha um elemento. Então, um elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos. Então, a resposta correta seria 5 elementos. Se contasse todos esses números aqui, daria 15. Né? O professor fez tipo uma pegadinha, porque imaginei que muitos iam contar todos os números. E muitos marcaram 15 como resposta. Isso aqui está errado. Não é 15 a resposta, e sim 5. Tranquilo aí, pesada? Estão todo mundo aí ainda? Ou eu só vejo gente saindo. Vai que vocês me abandonarem, eu tô aqui só eu e a Alessandra. Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem para mim. Acho que não. Não. Não, tá tudo tranquilo. Só que tem bastante saindo. Não sei se é a conexão deles ou estão saindo. Voltam, saem, mas tá tudo sob controle. Mas acho que dá para entender, pessoal. Se o professor tá muito rápido, vocês peçam lá que o professor vai mais devagar. Então, aqui, a questão 7. Os diagramas para a próxima questão, né? Então, esses são os diagramas para a próxima questão. São os mesmos diagramas anteriormente, né? Os pares de 2 até 10, né? Os
os naturais aqui de 1 até 9 e os ímpares de 1 até 9. Então, aqui, analisando os diagramas A, B e C acima, classifique as afirmações em V para verdadeiro ou F para falso, cada afirmação abaixo. Então, aqui a gente percebe que sempre a gente está usando o símbolo de não pertence e pertence. Essa questão tinha pertence e não pertence. Então, o que é importante lembrar? A gente usa o pertence e o não pertence para representar elementos, certo? O 3 é um elemento. Esse 3 pertence ao conjunto B ou esse 3 não pertence ao conjunto B? Então, o 3 pertence ao conjunto B ou não pertence? Aqui está dizendo que não pertence. Ó, o E cortadinho quer dizer que não pertence. Mas ele está aqui, ele pertence. Então, essa afirmação, para dizer que não pertence, é falso, certo? Então, começava com falso. Tudo aqui tinha falso para ajudar. Então, vamos continuar. 10 pertence a A. O 10 pertence a A? Ó, o 10 está aqui. Então, ele pertence. Verdadeiro. Então, a segunda era verdadeira. Opa, então essa aqui já cai fora, porque aqui diz que é falso, né? Então, sobrou 3. Vamos lá. 8 não pertence a C. Tem o 8 aqui? Não tem, ele não pertence. Verdadeiro também. Então, a próxima é verdadeiro. Mantém todas. Vamos lá. 11 pertence a B. Cadê o B? Tem o 11 aqui? Não tem, não pertence. Então, ele não pertence. Ele está dizendo que pertence. Falso. Então, a próxima é falso, né? Ó, é falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Mantém tudo aí. 5 não pertence a C. 5 não pertence? O 5 está aqui. Ele pertence sim. Então, isso aqui é falso também. 3 pertence a A. O 3 não pertence a A. Ó, o A só são os pares e 3 não é par. Então, isso aqui ele não pertence. Então, aqui continua falso. Então, vamos ver se muda alguma coisa. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso e falso. Falso, falso e falso. São 3 falsos. Falso, falso. Aqui, ó, verdadeiro. Então, essa aqui é mentira. Tá errado essa questão. Essa é a opção de resposta. 4 não pertence ao C. O 4 não está aqui. Ele não pertence. Verdadeiro. Então, aqui é verdadeiro. Vamos continuar lá. 9 pertence a B. O 9 está aqui. Pertence. Verdadeiro. 5 não pertence a A. Não pertence. Ele não está aqui. Não pertence. Também é verdadeiro. 4 não pertence a B. 4 pertence, ó, o 4 está aqui, ele pertence. Então, aqui diz que não pertence, então é falso. 6 não pertence a C. O 6 não pertence, ó, não está aqui o 6. Verdadeiro. 2 não pertence a A. O 2 pertence, ele está aqui. Então, a última é falso. Percebo que foi mantendo, e aqui no final mudou, ó, verdadeiro e falso. A última é falsa. Então, a alternativa correta seria essa aqui, né? Essa aqui também está errada. Tranquilo? Vamos lá. É tão é extremo vocês ficar tão em silêncio, né? Na sala dela estão sempre fervendo, então é difícil. Parece que eu tô falando sozinho aqui. Vocês estão escutando os gritos do meu filho, ele tá fervendo lá fora. Mas tudo bem. Aqui nós vamos... Essa questão vai trabalhar a questão 8 de igualdade. Marca a alternativa correta. O conjunto A, x é um número par positivo. É igual ao conjunto 0, 2, 4 e 6? Será que é igual? Quem são os pares positivos? O 0 é positivo? Não, né? O 0 não é nem positivo e nem negativo. Então, isso aqui é falso. Está errado. X, tal que x é um número natural negativo. Existe natural negativo? Quem são os naturais?
0, 1, 2, 3, 4, infinitamente. Começa no 0, que é neutro, igual um aluno respondeu ali, que ele não é nem positivo e nem negativo, e vai começando ali nos positivos, 1, 2, 3. Então, é vazio. É vazio. É vazio? É vazio. Verdade, ele é vazio, porque não existe nenhum número natural negativo. Se não tem ninguém, é um conjunto vazio. Então, seria essa a resposta correta aqui. Vamos continuar aqui, só para ver por que essa aqui está falsa. X é um número natural maior que 10 e menor que 12. Quem que é o natural maior que 10? 11. E é ao mesmo tempo menor que 12? Sim. Então temos um elemento, que é o 11, é um conjunto unitário. E nesse caso aqui está vazio. Não é vazio. Então por isso que ele era falso. Ele era unitário, que tinha o elemento 11 aqui. X, tal que x é um conjunto das soluções da equação x mais 5 é igual a 15. Quanto que eu somo com 5 para dar 15? Quanto que eu somo? Quanto que é mais 5 e dá 15? 10, né? Então o x vai ser 10. Então esse elemento é 10? Não. É 20? Quer dizer que está aqui, né? Ele é 10, né? Então isso aqui, por isso que ele era falso. Então ele teria que ser 10 aqui. Tranquilo? Então aqui é uma questãozinha para nós classificar em vazio e unitário. X é um número natural menor que 1. Então os naturais é 0, 1, 2, 3 e se vai. Quem que é menor que 1? Somente o 0. Então é um conjunto unitário, certo? X tal que x é um número inteiro entre menos 3 e menos 2. Quem que está entre menos 3 e menos 2? São os racionais, os decimais. Então ele não é inteiro, não tem nenhum inteiro. Se fosse entre menos 3 e menos 1, teria o menos 2 no meio, que era inteiro. Então nesse caso não temos ninguém. Vazio. X é um número natural negativo. Existe algum número natural negativo? Não, né? Então também é vazio. Questão 10. Esse fala sobre o conjunto universo. Em qual dos conjuntos universo a equação 2x mais 4 igual a 10 tem solução? Quanto que eu somo com 2x? 2 vezes quanto? Mais 4 vai dar 10. Resolvendo a equação, 2x mais 4 tem que ser igual a 10. O 4 está somando, passa para o outro lado diminuindo. 10 menos 4 é 6. O 2 está multiplicando x, passa para o outro lado dividindo, e x é igual a 3. Então, o universo é 0, 2, 4 e 6. Tem o 3 ali? Não. O universo é 1, 3, 5 e 7? Ó, tem o 3 aqui. Então, a resposta correta seria essa aqui. Caso tivesse dado um errinho de sinal, poderiam ter achado um menos 3, que daí seria falso aqui. E aqui também é falso, porque o universo não está ali. Lembre-se, o conjunto universo é um conjunto mais amplo, é um conjunto enorme, por exemplo, o conjunto dos números naturais. E dentro desses números naturais, eu tenho a resposta para a minha questão. E nesse caso, a minha resposta seria 3. Então, ele pertence a esse conjunto universo maior aqui, certo? Questão 11. Agora essa questão 11. Vocês lembram dos símbolos? Qual que é esse símbolo aqui? Vamos ver se alguém chuta lá. Vou esperar alguém chutar esse símbolo aqui. Qual que é o nome desse símbolo? Vamos lá, pessoal. Parece que tudo congelaram lá. Qual que é o nome daquele símbolo ali? Será que é o contém? O Andrei disse que é o contém. Ou é o contido? Vamos lá. Quem ainda tem dúvida no símbolo, gente? Como vocês vão responder se vocês têm dúvida no símbolo? Ou é o contido? Hein? Contido, contido. Estão procurando lá. Cadê o símbolo? Vamos lá, abre um livro lá. Acha um livro de vocês lá na página 12. Vamos ver quem que acertou. Lá na página 12. Temos esse símbolo que é o contido. E quando ele é de atravessado, ele é
Qual que é quando ele é atravessado daí? O contém, muito bem. E quando esse símbolo ele é riscado? O que quer dizer quando ele é riscado? O contido riscado quer dizer o quê? Não contido. E o contém riscado? Não contém, certo? Qual que é a diferença desses símbolos? Esses símbolos aqui, a gente usa quando a gente está se tratando de conjuntos. Quando eu tenho dois conjuntos e a relação entre esses dois conjuntos forma um subconjunto, a gente usa o símbolo do contido ou contém. Quando o conjunto maior contém o conjunto menor, ou quando o menorzinho está contido no maior ali, certo? Então aqui o conjunto A, 0 e 1, o conjunto B, 0, 2 e 3, e o conjunto C, 0, 1, 2 e 3. Classifiquem V para verdadeiro ou F para falso. O A está contido no B? O A, 0 e 1, está dentro do B? 0 e 2? Está contido? Está? Não, né? Não está, porque o 1 não está aqui. Então aqui é falso. 1, 1 sozinho, sem entre chaves, sem nada, ele quer dizer que ele é um elemento, ele não é um subconjunto. E para elementos a gente não usa nem o contido e nem o contém, nem o não contido nem o não contém. O que a gente usa? O pertence ou não pertence. Então essa linguagem aqui está incorreta. Então, de cara, isso aqui já é falso, tá? O A está contido no C. 0 e 1 está contido aqui? Olha, ele aqui está contido sim. Ele é um subconjunto verdadeiro. O B. O B contém todo C. Todo conjunto C está dentro do B? Está ou não está? Não está, né? Então, isso aqui é falso, né? Eu posso dizer que todo B está dentro do C, mas não o C está dentro do B. Então, aqui, o B está contido em C, agora o B está dentro do C, o B está contido. 0 está lá, o 2 está lá e o 3 está lá. Então, ele está contido. O conjunto, ó, é um conjunto. Embora que não tenha uma letra, ele é um conjunto, porque ele está entre chaves. Conjunto 0 e 2 pertence a B? Pertence? Pertence eu uso para subconjuntos? Não, né? O pertence a gente usa para elementos. Então, a simbologia aqui está errada. Então, a resposta ficou falso, falso, verdadeiro e falso. Tranquilo? É muita coisinha que confunde, eu sei que confunde vocês. Mas não podemos se abalar por pouca coisa. Esta questão aqui deu o que falar quando eu fui ver as respostas. Misericórdia, Jesus. Eu não sabia. Uns marcaram, é C. Certo? Eles acharam que era de marcar X. Uns me marcaram lá 3 pontinhos. Até hoje eu queria descobrir o que significa aqueles 3 pontinhos. Não tinha resposta nenhuma, só 3 pontinhos. Mas não era 3 pontinhos. E tinha umas coisas assim meio cabulosas lá também, né? Então vamos lá. Determine os subconjuntos de F, 0, 2 e 3, de exatamente um elemento. Ó. Ele quer separar todo esse conjunto maior em subconjuntos menores com um elemento. Então seria um conjunto com o elemento 0, um conjunto com o elemento 2, um conjunto com o elemento 3. E lembrando que o vazio está em todos os conjuntos. O vazio está contido em todos os conjuntos. Mas o vazio não contém todos os conjuntos. Veja a diferença. O vazio está contido, mas ele não contém todos os conjuntos. Tá? Então, o vazio está contido em todos os conjuntos. Mas quem marcou 0, 2 e 3, eu considerei certo. Né? Esqueceu do vazio, não tem problema. Eu perdoei dessa vez.
Dois elementos. Então, eu vou separar isso aqui agrupando em dois elementos. O 0 e o 2. O 0 e o 3, né? O 2 e o 3. O 3 e o 2 é a mesma coisa que o 2 e o 3, então não precisa repetir, assim por diante. Seriam esses três, mais o vazio, porque o vazio sempre está em todos. Com três elementos, seria o 0, o 2 e o 3. O 3, o 2 e o 0 é a mesma coisa. O 2, o 0 e o 3 também é a mesma coisa. Então, só teria um subconjunto com três elementos e o vazio que estaria em todos ali. Beleza? Então, vamos lá. Questão 13. Mais um verdadeiro e falso. Agora aqui está misturado. Temos o pertence e o contido, certo? Então, vamos lá. O conjunto W com os elementos x, y e z, classifique em verdadeiro e falso cada afirmação. X, o elemento x, pertence ao W, o elemento x pertence. Olha o elemento agora. Verdadeiro. Agora, ó, entre chaves é um subconjunto. X e Y pertence a W, se é subconjunto, o correto seria o contido, ou contém, ou não contido, né? Dependendo aqui para ver como ficaria mais correta essa resposta. Então, como é ele está aqui, mas ele não pertence, ele estaria contido. Então, isso aqui ficou falso, certo? X e Z está contido em W. O X e o Z está contido em W. Verdadeiro. O X está contido em W? O X está em W. Verdadeiro também. O conjunto, porque está entre chaves, pertence a W? A anotação aqui está errada, tá? Então aqui era falso. E se eu não me engano, lá no formulário, muitos esqueceram desse detalhe, estava tudo verdadeiro, lá tinha uma opção e marcaram aquela. Mas infelizmente a anotação estaria errada aqui, né? Vamos para o próximo. Professor, Oi? sempre que ele está em entre chaves ali, ele tem que ser contido, né? Contido, dependendo da situação, poderia ser o não contido, ou contém ou Sim, não contém. aí Não não pode pode usar o usar pertence nem o não não pode usar, pertence. né? Não, Ah, não tá. pode. Então vamos lá. 14. Essa questão muitos erraram, mas eu fiquei tão triste que erraram, porque essa aqui tá tão simplesinha. Alguém arrisca a resposta aí? Por que marcou aquela? Hein? Olha, queria saber do elemento destacado, certo? Elemento destacado. Observe o elemento destacado nos diagramas e marque a alternativa correta que representa essa situação. O destacado é a união de B? Eu juntar todo A e todo B? Vai dar só o destacado? Não, né? Não vai ser isso, né? Então isso é falso. Unir o A com todo o C e pegar o que tem em comum com o B. Se eu pegasse a união desse, seriam os dois, certo? Seriam esses dois a união. Mas o que eles têm em comum? O inter é o que tem nos dois a mesma coisa, que ele tem em comum. O que eles teriam em comum? O 4 e o 3. Então, a resposta seria 4 e 3. O 4 e o 3 teriam que estar destacados. Então, também isso aqui é falso. Falso. O em comum com B, né? A inter B, em comum com B, o A que tem em comum com B, e ao mesmo tempo que eles tiverem em comum com C, o que tem em comum nos três. O que tem nos três? O elemento 3. Coincidência, né? Nos três tem o elemento 3. Então a resposta correta seria a intersecção dos três. Sempre o elemento que estiver aqui nessa menor abertura é o que tiver em comum com os três. Então a gente sempre representa intersecção, intersecção, certo? Tranquilo? Então aqui a outra já estaria falso. Vamos para frente. Questão 15. Observe o diagrama dos conjuntos A, B e C e agora responda. A. Qual que é o conjunto A? O conjunto A é o 2, o 3, o 5, o 6 e o 8. Tá bem na ordem. Era o primeiro ainda. Então, esse era o conjunto A. O conjunto B. O 1, o 3,
o 4, o 5, o 7 e o 10. Seria esse aqui. E o conjunto C, sobrou esse. Essa estava fácil acertar, né, pesado? Ó, aqui, ó, é essa bolinha aqui. Que seria o 0, o 4, o 5, o 8, o 9 e o 11. Continuando a questão 5, ele quer a intersecção. Ele quer o que tem em comum entre B e C. E o que tem em comum, ó, o B é o vermelho e o C é o preto. O que tem em comum exatamente está dividindo aqui o diagrama, que seria o 4 e o 5. Então, o que tem em comum com eles é o 4 e o 5. Então, 4 e 5 é a resposta. O que tem em comum com todos, ó, o que tem em comum com B e ao mesmo tempo tem que ter em comum com C, que é o que está aqui, ó. Quem acertou é essa, pela lógica, tinha que ter acertado essa aqui, ó, tá? Que seria, naquele caso ali, só o 5. Ainda tem mais uma questãozinha da 15 aqui ainda. A menos B, a diferença. O que quer dizer? Esse símbolo é a diferença, A menos B. Eu quero todo o elemento em A menos o que eu tiver em B. Então, alguém vai falar? Não? Eu? Oi, Fale. tudo bem? Interromper tua aula, me perdoe? Ah. Fale, Oi, Tica. Tiazinha, nada. Tudo bem, professor? Tudo. Então tá bom, pode continuar a boa aula, eu vou estender minha roupa. Então tá bom. Fiquei até vermelho. Deu vergonha, não sei do que, mas deu. Vamos lá. Aqui eu quero o A menos o B. Então todo o A é isso aqui, ó. A bolinha azul. Mas ele não quer em B. Então o que tiver na bolinha do B, eu não quero. Então vai sobrar o quê? Esses aqui. O que não está na bolinha do B. 2, 6 e 8. Resposta aqui. 2, 6 e 8. Tranquilo? Através do diagrama é bem mais fácil de entender essa paradinha aqui. Porque às vezes só montar e riscar. Mas, não sei, vai também de cada um. A união, ó. A união com outra união. Ele vai unir tudo. Então ele vai juntar tudo isso aqui num só. Juntando tudo num só, começava no 0 e o maior deles era o 11. E era esta resposta aqui, né? Reticência porque tem mais alguns elementos em comum. E como eles eram todos em ordem, né? Vocês podiam perceber 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não falhava ninguém. Então, por isso que eu posso usar essa reticência aqui. Se falha algum elemento ali, eu não consigo usar essa reticência, porque reticência quer dizer uma sequência daquilo. Daí não ficaria mais uma sequência normal. Questão 16. Essa aqui deu pano pra manga também. Um colégio tem 150 alunos. 100 gostam de sorvete de chocolate. 90 gostam de sorvete de creme. 60 gostam dos dois sabores. Para resolver essa questão, o interessante é usar diagramas, certo? Vou fazer um diagrama aqui bem redondinho, certo? Vou chamar o de chocolate de C e o de creme eu vou chamar de R. Lembre-se, para representar um conjunto a gente usa só uma letra, né? Não posso usar C e R, só vou chamar de R. A gente começa resolvendo aqui porque tem em comum nos dois. A gente começa resolvendo no meio. O que tem em comum nos dois? 60. Tem que dar um osso para aqueles cachorros parar da koala, eu acho. Então, o que tem em comum com os dois é 60. Agora a gente vai aqui. Vai lendo de trás para frente. 90 gostam de creme. Aqui é creme. Se 90 no total, toda a bolinha aqui do creme tinha que dar 90. Eu já tenho 60 aqui. Então aqui nos sobram 30. E 100 gostam de chocolate. Como eu já tenho 60 aqui, ó, na bolinha do chocolate, aqui eu tenho mais 40 para dar 100. Então agora a gente somava. 40 mais 60 dá 100. Mais 30 dá 130. 130 gostam de sorvetes, mas o total era 150. Quantos não gostam de sorvete nenhum, então?
Quem não gosta de sorvete é louco, né? 20 não gostam de sorvete. Tranquilo, Wes? Pergunta? Não? Tudo ok? Então, tudo aí? Vamos lá, então. Questão 17. Era um pouco mais serviço essa. Essa era um pouco mais serviço. Essa que o professor pôs as bolinhas aqui para ficar mais bonitinho. Então, vamos lá. Uma pesquisa sobre doces preferidos. 150 dos clientes de uma doceria obteve o resultado mostrado no quadro a seguir. Somente bolo 50, somente torta 60, somente pudim 40, bolo e torta 20, bolo e pudim 15, torta e pudim 10, bolo, torta e pudim 5. Essa atividade da questão 16 e 17 são aquelas envolvendo problemas sobre conjuntos, que nós ia trabalhar e devido à pandemia nós não trabalhamos, só vou lembrar isso. Isso aqui é muito importante, tá? É uma pena de não poder trabalhar detalhadamente com vocês em sala isso, porque nos concursos públicos sempre cai essas perguntas, principalmente com o concurso da polícia militar, sempre tem problemas envolvendo conjuntos. Então, essa aqui eu usei o pretinho para bolo, o verdinho para torta e o azul para pudim. E para nós resolver isso aqui, a gente vai começar de baixo para cima, começando o que é em comum em tudo. Pois é, a Bia me contou que deu trabalho ali, a Jéssica respondeu, disse que deu trabalho ali para resolver. Eu fui lá na casa da Bia e fiz uma revisão particular para ela lá e mostrei os pontos que ela errou e tudo no dia que eu fui lá. Pensa no almoço bom que a Tica fez lá. Então vamos continuar aqui, vamos esquecer o almoço. Então, a gente começa porque que é incomum em todos. O que é incomum em todos? Está aqui no meio. Preste muita atenção nisso, porque essa tá na recuperação. Não essa, mas nesse estilo. Eu mudei os números só para judiar um pouquinho, mas vamos lá. 5 é incomum em todos. Agora, torta e pudim. T e P. T e P, nessa parte aqui, ó, essa partinha aqui é todo T e P. No T e o P eu tenho 10, porém eu já tenho 5 aqui. 5 para mais 10, falta 5. Então, ó, nessa parte que junta T e P, no verde com o azul, tem que dar 10. 10. Então, foi aqui. Bolo e pudim, 15. Bolo e pudim, ó, B e P. Essa aqui, ó. Essa parte azul com preto tem que dar 15. Tenho 5, aqui vai 10. 10 mais 5, 15. Agora nós temos bolo e torta. Bolo e torta, aqui em cima, nós temos 20. Com verde e preto, tem que dar 20. Eu já tenho 5. Então, falta mais 15, ó. Tô até aprendendo a escrever de mouse, já tô ficando bonito. Vou comprar uma mesa digitalizadora quando o governo mandar dinheiro pra gente comprar instrumentos para poder dar aula online. Nunca, então, né? Mas tudo bem. Somente pudim 40. Agora, somente pudim. O círculo azul tem que dar 40. Esses aqui já estão no círculo azul. E aqui eu já tenho 20, ó. Então aqui eu terei mais... Opa, só porque eu falei que tava ficando bonito, isso ficou feio. Aqui eu terei mais 20. Beleza? Agora, somente torta 60. Ó, torta é o verde. 10, 25 para 60. Falta 25? Não, né? Falta 35. E somente bolo é 50. Tenho 25, tenho 30 para 50, terei 20. Pronto, completei o diagrama. Agora eu vou somar todos esses elementos aqui, 20, 15, 35, 5, 10, 15 e 20, vai nos dar quantas pessoas gostam de bolo e torta e pudim. Se der exatamente 150, não tem ninguém que não gosta nenhum tipo desses doces. Se der diferente, nós vamos ver quantos que não gostam. Então vamos somar lá. Vamos somar os de fora. 20 com 20, 40. Com 35, 75. 80 com 5, mais 10, 90. 100 com esse 10. 110 com esses dois 5.
Concorda? Dá 110? Só vamos lá para ver se o professor somou errado. Enquanto isso, eu vou tomar uma água, porque já tô com a boca seca. O chimarrão tá ruim. Professor, Oi. vou aproveitar que você deu um intervalo aí. Eu achei que só tava nós dois. Eu vou ter que sair. Bom. Não. Eu vou ter que sair porque eu tenho filhos e agora daqui a pouco eu vou ter que ir para Guarapuá. Então, assim, eu só queria conversar um pouquinho com os alunos, rapidamente, parabenizar eles, né? Teve um número bem significativo de alunos na nossa live aí, podemos dizer assim, porque esses dias a gente tentou fazer uma com os alunos, não foi muito sucesso, os alunos não participaram, então acho que sim, pela primeira vez a gente tem vários alunos aí participando. Parabenizar você, professor, pela tua atitude, pela tua disponibilidade, né, de estar fazendo esse trabalho, muito joia, tá, de parabéns. E, assim, Obrigado. os alunos, quero conversar, pedir que converse com seus colegas, né, reforçando que ninguém está de férias, né, pessoal? Ninguém está de férias, a gente está num momento diferente, né, a gente está aí com a distância, nesse ensino remoto, é bem importante todo mundo participar, todo mundo saber que não estamos de férias, como eu falei, e que para ser validado as 300, as notas, tem que participar lá do CLE, tem que fazer as atividades, tem muitos alunos ainda que não fizeram atividades, essa semana a gente encerra o trimestre, então assim, pessoal, conversem nos grupos, mobilizem vocês lá, ajudem a gente mobilizar. Nós estamos tentando fazer um trabalho assim, de 1 a 1, mas não é fácil, a gente não dá conta, porque é muito aluno. Então, assim, ajude vocês lá, fazer essa mobilização, conversar com os alunos. E, assim, parabenizo vocês de novo por estarem fazendo, estarem interessados em aprender, em revisar, em participar aí das ferramentas que o Estado está disponibilizando nesse momento para a gente, tá bom? Mais uma vez, obrigada, professor, pela disponibilidade. Eu vou ficar mais um pouco por aqui, mas na hora que eu tiver que sair, daí eu não atrapalho a aula, ok? Então, tá bom. Beleza. Obrigado, Alessandra, por participar, tá aí junto com nós nesse momento também. Imagina, até depois. Depois eu volto na live da noite. Isso. Pois é, eu até tô feliz que tem pelo menos 11 alunos aí participando, né? Eu sei que não é fácil e sempre estão aí. Nossa, eu também tô muito. Tem os bons e sempre os bons querem aprender mais, são eles que sempre estão aí e tudo. Embora que muitos, né, às vezes por dificuldade foram mal na atividade, mas todos são alunos bons, porque todos que estão aqui, eu penso que querem aprender realmente e tirar alguma dúvida que ainda resta sobre isso. Porque o 100 é o limite, né? Então você tem que chegar no 100. Então é a oportunidade de chegar ali no 100 ali. Mas então tá bom. Vamos voltar lá, senão vai ficar muito tempo. Acho que já faz 1 hora que nós estamos aí já. Então, acharam o 110 lá? Ou não deu 110? Ninguém respondeu lá o comentário, 110? Mas acho que é 110. E para 150 faltam 40 pessoas. Então, 40 não gostam nem de bolo, nem de torta e nem de pudim. Se você não gosta de bolo, nem torta, nem pudim, você está dentro desses 40 aí. Quem sabe, né? Só uma brincadeira para descontrair. E com isso, eu encerrei a parte da teoria de conjuntos, certo, pessoal? Eu preparei sobre o intervalos e conjuntos numéricos, também uma situação sobre essa, e preparei sobre as funções. Vocês concordam de nós continuar aqui mais um tempinho para ver pelo menos o conjunto numérico e os intervalos? Daí eu já libero aquela primeira recuperação de 50 pontos que é sobre isso. E nós podemos marcar num outro momento para a gente ver sobre as funções. O que vocês me dizem? Isso eu espero de vocês aí uma resposta. Se podemos continuar aí mais uns 20 minutos para terminar conjuntos numéricos e intervalos. E depois, né, em outro momento, se vocês quiserem, nós voltamos e falamos um pouco sobre função, o que é função, né, que foi trabalhado ali no Aula Paraná,
que nós não chegamos a ver em sala. Mande lá um ok, se concorda continuarem mais um pouquinho. Eu, por mim, continuo. E daí, quem não concordar, né? Eu agradeço a presença nesse momento até aqui, né? Foi muito bom que vocês ficaram até nesse momento, né? E nós vamos, então, a maioria estão concordando, nós vamos seguir ali com a parte de conjuntos e intervalos, certo? Deu para compreender bem essa parte de conjuntos numéricos, de teoria dos conjuntos, aí o professor falando, deu para entender? Se deu para entender, mande um sim agora para não confundir com os ok, né? Se deu para entender, que esse era o objetivo, fazer que vocês entendessem isso aí. Eu vou abrir o outro documento aqui. Tá. Deixa eu abrir. Cheio de mensagem no WhatsApp, não vou nem olhar. Eu vou fazer só um screen da nossa tela aqui. Mas são só interações que eles estavam fazendo, professor, nada de questões. Estou acompanhando aqui o chat. Ah, não, estou falando do WhatsApp. Você fez... o WhatsApp da gente. Aham, tá bom, mando. Você fez um print, assim, só para nós mandar para o núcleo dizer que nós trabalhamos, né? Porque eles dizem que a gente não trabalha. Vários. Porque tá feia a coisa, alunos. Até vou falar agora para vocês no geral, aqueles comentários que o professor vive postando ali no mural, tô fazendo prova, tô preparando aula, não queria estar postando isso. Mas a SED diz que a gente tem que estar postando no mural para valer como nossa presença. Embora que a gente tá trabalhando quase o tempo integral aí, né, para tentar arrumar as coisas de uma maneira melhor para vocês aí. Eu vou abrir agora os Oi. Oi, pode falar? Sim, eu sei que tem muitos colegas ali do Renan, do primeiro A, que deu um incentivo. Agora o pai saiu aqui de casa, que ele não quer, que ele vai parar de estudar. Então, os colegas que deu um incentivo para ele também, né? Mande um oi para ele, alguma coisa assim. Combinado, alunos do primeiro A? E não só os colegas da turma, né, professora Silvânia, que eu estava conversando com eles também antes ali, no intervalo ali que o professor Mike foi tomar uma aguinha, para motivar todos os colegas, né, que ninguém está de férias, né, eles precisam fazer as atividades, todos os colegas que vocês conhecem, que ainda não estão, né, fazendo as coisas no colégio, tal, que façam, que venham até a escola, se tem alguma dificuldade para baixar o aplicativo, a gente ajuda, e participem, né? Isso é verdade, é muito importante, alunos, que vocês, né, tenham essa consciência, né, tenham a sede, tentem conscientizar esses outros que querem desistir, que não vão fazer, que não dá nada, né? Nos ajude, né? Vão divulgando, entre vocês conversando, vocês entendem melhor a linguagem de vocês do que nós, muitas vezes, né? Verdade. Professora Alessandra, e no caso dos alunos que não podem fazer as atividades, as coisas que não têm, sabe, a condição de conseguir fazer as atividades e as coisas, como é que fica a nota desses alunos? Esses estão pegando o impresso, né, Tica? Acho que a Alessandra saiu, não vi ali. Eles estão pegando o material na escola impresso. E se caso vocês conversar com alguém que não... Estava falando com o microfone desligado. Se vocês encontrarem Estava falando alguém com o microfone desligado, os mosquitos estão me comendo aqui. E no caso vocês encontrarem alguém que não veio na escola pegar a peça para eles irem buscar o material que está lá na escola, uma pastinha enorme, dizemos assim, de um monte de atividades para eles fazerem. Isso, então é assim, eu não vi quem foi o aluno que falou ali antes, mas assim, respondendo a sua questão, Vitor, aquele aluno, Vitor, que não tem acesso à internet, que mora, né, numa distância muito grande aí da escola, coisa assim, tem atividades impressas para eles, né, já foi disponibilizado aí 3 etapas de atividades impressas, como, né, vocês estão tendo o conteúdo aí, eles também estão tendo o conteúdo, mas de forma impressa. E aquele aluno, assim, que de repente mora aí no centro, mas não tem celular, não, né,
não tem condições de acessar as plataformas, a gente também disponibiliza, tá? Só que assim, para esses alunos que moram aí, né, onde tem acesso à internet e tudo, a gente tem que confirmar bem certinho se o aluno não tem mesmo acesso, porque às vezes só está dando uma mentirinha em nós, né? Porque, assim, a intenção maior da CED, enfim, do governo, quando pensou o estudo dessa forma, é que todos estivessem na plataforma, né? Que é aí que vocês conseguem interagir com os professores, ter esses momentos aí de tirar dúvida com os professores, tá bom? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, qualquer coisa pode perguntar novamente. Não, sim, já entendi. Então vamos continuar, só estou reforçando lá no grupo para se alguém ainda tiver que e não entrou, ainda dá tempo de participar pelo menos de um pouquinho. Mas então vamos lá. Apareceu já lá para vocês na tela os intervalos? Revisão dos conjuntos numéricos e intervalos? Sim? Então tá bom. Só vou aumentar então mais um pouquinho nos 150, ficou bom, né, aquela hora para vocês. Deixa eu dar um F11 na minha tela aqui para ver. Ó, melhorou um pouco mais. Para lá aumentar. 200 foge muito do comum. Deixa eu ligar a caneta. Vamos lá. Então, revisão dos conjuntos numéricos. Aqui eu já vamos direto para as questões. Mas antes de nós ir nessas questões, vamos fazer uma revisão básica do que seriam os conjuntos numéricos. Lembro lá que no início do ano, quem lembra, manda um ok ali, que no início do ano o professor fez aqueles diagramas lá no quadro e retomou os conjuntos numéricos, que surgiu primeiro os números naturais, né? Que é 0, 1, 2, 3, 4, 5. E logo depois surgiu os inteiros, né? Que vem todos os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, infinitamente, com os positivos 1, 2, 3 e 4. E juntou-se com 0 e formou os inteiros, né? E depois veio quem? Os racionais. Como que surgiu o conjunto dos racionais? São todos os inteiros que existiam, né? Todos os negativos, todos os positivos e o 0, juntando com os decimais finitos, as dízimas periódicas, certo? As frações, né, que não são exatas, mas são finitas ou periódicas, que formou o conjunto dos números racionais ali, certo? E com isso veio o conjunto daquele conjunto numérico do mitidin, que eu sempre digo, né? Fazer aqui umas bolinhas e depois eu apago. Então, nós tivemos primeiro os naturais, depois veio os inteiros, representado por Z, e depois os racionais, representado por Q, e aquele que não se mistura com ninguém, que são os irracionais, que são um conjunto especial, que seriam as raízes quadrada, cúbica, sexta, sétima, dos números que não dá exato. Por exemplo, raiz quadrada de 2 é 1,41 e se vai, não tem fim. Então, ele não tem período e não tem fim. Então, ele não é um racional, e sim um número irracional, certo? E o irracional não mistura nem com natural, nem com inteiro e nem com racional. Todo natural é inteiro e racional, assim como todo inteiro é racional, certo? Mas os irracionais são separados, que é o caso do número π também, que é irracional. É o caso de quem mais? As raízes não negativas, as negativas também, que não são exatas, são o caso aqui dos irracionais. E depois, por fim, vem um conjunto que juntou todos eles, chamado conjunto dos números reais, certo? Então, aqui nós temos os reais, que seriam todos eles. Mas lembrando, todo irracional é real e todo racional é real. E no racional, os que estão para baixo automaticamente também são racional, tipo os inteiros e os naturais, certo? Então, a gente pode poder classificar os números como racional ou irracional. Todos os que existem, que são periódicos, finitos, e frações, inteiros, são todos racionais. O 0 está dentro do natural, tirando a dúvida do Arthur ali. O 0 está dentro do natural e também do inteiro e do racional. E do real. Ele não está aqui, tá?
não é irracional. O irracional, o zero é o único que não é irracional ali. E seria natural, inteiro, racional e real. Às vezes, muito irracional e racional confundem. Mas o zero estaria aqui nessa parte e não se misturaria com aqui. Quem é somente irracional são as raízes não exatas, né? O número π, que é 3,14, né? Seriam esses que estariam parte ali do irracional. Vamos apagar isso aqui. E vamos aqui para... Agora não apaga mais. Mas dá para enxergar, né, pessoal? Todo número inteiro é real. Todo inteiro é real. Verdadeiro. Certo? Toda dízima periódica pertence ao conjunto dos números irracionais. As dízimas periódicas pertencem ao conjunto dos racionais. Porque elas têm período. Elas são infinitas, mas têm período. Por isso que ela é um racional. Porque ela se repete. Certo? Então, falso. Todo número inteiro é racional. Todo inteiro é racional. Verdadeiro. O número zero é natural, inteiro, racional e irracional. Ele não é irracional. Então deve ser aqui a dúvida do Arthur. Então, por isso, aqui é falso. Todo número irracional é real? Todo número irracional é real? Sim, todo irracional é real e todo racional também é real. Todo número racional é irracional? Não, é falso. Eles não se misturam. Racional não mistura com irracional, tá? Tranquilo essa parte? Sim? Sim, sim. Então, vamos. Aqui, o valor da expressão abaixo é, aqui nós temos uma dízima divididos por outra dízima. Para nós resolver aqui, a gente precisaria transformar essa dízima em forma de fração geratriz. Como essa dízima é uma dízima simples, simplesmente simples, isso vocês vê lá no 7º ano, a gente coloca o período. Quem que é o período? A parte que se repete, que é o 2, em cima, dividido por 9, que seria o período. 2 nono é 0,02, divididos por 3 nonos, certo? E como que a gente continua fazendo aqui? Duas divisões. Eu tenho duas divisões. Divisões de duas frações vira multiplicação. Quando a gente faz o quê? Inverte a segunda fração. Invertir a segunda fração, a divisão passa a virar uma multiplicação. Corto os dois 9s, né? Simplifico eles, 9 divididos por 9 dá 1, e vai nos sobrar 2 terços. 2 terços, se vocês dividirem, vai dar 0,66, um monte de 6, né? É uma dízima e ela não tem fim. Então, vamos ver as respostas. É um número inteiro? Não. É um número irracional? Não. Não é um número real? Não, todo número é real. Desses que nós estudamos até hoje. Quando chegar nas raízes negativas, quadrada, quarta, né, sexta, eles vão partir para os números complexos. Mas isso nem vamos entrar em detalhe, que é lá no 3º ano. Então, errado. É um irracional? Sim. É uma dízima, ele é um irracional. Tranquilo? Essa parte de fração geratriz, certo? Eu cobrei aqui, né? Então, ela pode funcionar de várias maneiras, porque quando a gente tem um anteperíodo, que vem aqui em antes, quando a gente tem uma parte inteira, a gente transforma de maneiras diferentes, certo? Então, essa parte, para vocês se aprofundar melhor, quem tiver dificuldade, procure na internet um videozinho sobre, né, como que a gente transforma, né, uma dízima periódica em uma fração geratriz, que será bem útil para vocês aí, né? Uma parte do conteúdo lá do 7º ano. Agora, isso aqui era para nós classificar em racional ou irracional. Raiz de 11
Não dá exata. É um pouquinho maior que 3, né? 3, alguma coisa se vai. Então, se ela não tem fim, o que ela é? Irracional. Raiz de 81, 9. 9 é um número racional. Então, aqui é racional. É o que do racional? Menos 9 é inteiro e também é racional. Então, é racional aqui. Pi, 3,14 não tem fim. Isso é irracional. Aqui é uma dízima. Toda dízima é racional. Menos raiz de 7 não dá exata também. É um pouquinho mais que 2, né? 2,6, alguma coisa assim. Então, isso aqui, e como não tem um menos na frente, é negativo. Isso é irracional, certo? Agora aqui na outra, ele pergunta qual é o maior. Raiz de 6 ou π? Quanto que dá raiz de 6? Um pouco maior que 2, certo? Porque raiz de 4 dá 2 e menor que 3, porque raiz de 9 dá 3. Então, ele está entre 2 e 3. E o π é 3,14. Então, é maior que raiz de 9, é maior que 3. Então, quem é maior? π é maior. Raiz de 7 ou menos raiz de 26? Um número negativo. Sempre o número positivo vai ser maior que o negativo. Raiz de 36 ou menos 2π. Novamente, positivo e negativo. Sempre um número positivo vai ser maior que um número negativo. Menos raiz de 3 dá aproximadamente menos 1,71. Por que eu fiz aqui? Porque isso aqui deu muita confusão na cabeça de muita gente. Menos π é 3,14. Ah, o maior é menos 3,14, então. É o π. Pessoal, quando a gente se trata de dois números negativos, vamos lembrar da reta numérica lá. O maior é sempre quem está mais próximo de quem? Quem que é o maior? Alguém arrisca um palpite? Quem que é o maior? Sempre quem está mais próximo do zero. Muito bem. Então, quem está mais próximo do zero? Esse aqui. Ele está aqui. O π vai estar para cá. Então, o maior era menos raiz de 3. Tranquilo? Vamos para a frente. Qual das sentenças é verdadeira? Raiz de 6 é racional? Não dá exato. Ele não é racional. Então, aqui já está falso. Raiz de 6 é irracional? Sim, irracional. Raiz de 36, 6 é irracional? 6 é um número racional. Se ele é racional, ele não é irracional. Falso também. 6 é racional? Não. Sobrou quem? 6 é irracional. Raiz de 6 é irracional. E raiz de 36 é racional, que vai dar 6, né? Então, essa daqui seria a sentença verdadeira. A 4. Chegamos nos intervalos. Nos intervalos reais, esse aqui é uma representação geométrica. Como que eu faço uma representação geométrica? Eu vou tentar fazer uma reta aqui. A gente faz a reta e coloca as extremidades. Menos 4 é menor. Então, aqui nós teremos o menos 4. E o 4 é o maior, certo? Como que vai ficar a representação? Quando o conchete é virado dessa maneira, quer dizer bolinha aberta. Aqui é bolinha aberta. E aqui também é bolinha aberta, porque ele é virado dessa maneira. Então, as duas é aberta. Se fosse desse jeito, conchetes aqui, né? E o número tivesse aqui. Nossa, piorou de uma vez esse teclado? Se o conchetes fosse diferente, a bolinha seria fechada. Credo? No mouse ficou louco, pessoal. Ó, tá mexendo sozinho. Bom. O louco, meu. Parece fantasma. Será que não vamos conseguir continuar? O mouse começou a bloquear. A questão 7.
Deixa eu ver se eu consigo, pessoal, que parece que travou aqui. Aqui, essa aqui, a 7. Então também era para fazer um intervalo. Então, fazemos a reta, né? E agora, 4, ó. Quando ele está virado com x para o número, a bolinha é fechada. Então aqui vocês faz uma bolinha fechada. Tentar fazer fechado. E aqui vai ser o número 4. E quando ele é virado para lá, né, para fora do número, ele é uma bolinha aberta. E aqui nós temos o 8. Certo? Eu deixei aqui para nós tentar fazer junto, mas não vai dar. Ele tá bloqueando aqui. Vocês estão aí ainda? Me respondam. Ou só eu que tô vendo esse mouse bloquear aqui? Sim? Então, então tá bom. Aqui seria o contrário essa questão. Vamos ver se eu consigo ainda continuarmos. Que já está chegando no fim. Essa aqui seria para nós fazer o quê? Ele tá na reta, né? Ele tá mostrando a reta e que é um intervalo. Como que ficaria essa? Aberta em 20 e aberta em 30. Então vocês teriam que fazer lá o colchetes virado para cá em 20. Deixa eu tentar fechar esse arquivo aqui e abrir de novo, porque não vai dar, eu acho. Olha, a representação. Pode falar em alguma coisa agora, enquanto eu vejo se eu consigo arrumar isso aqui pesado, porque não sei o que deu. Travou de vez. Pirou, pessoal. Não quer nem carregar o computador. Zicou. Não vai dar. Vamos ter que encerrar, pesado, porque eu acho que o negócio travou de vez. O meu computador não consigo nem por carregar aqui. Mas deu para entender alguma coisa? Então eu peço para vocês desculpem agora aqui no final que parou mesmo, né? Até agora ele estava sendo um bom garoto, esse computador. Sabe que as coisas quando ficam velhas, a gente tem que ter dinheiro para jogar fora, na verdade, né? Tô mexendo aqui, mas
Vocês não falam nem para falar com a gente, não parece que nem são os mesmos que ficam fervendo na sala? Nem para dividir da angústia. Voltou a carregar. E, professor, é a quarentena que tá afetando, professor? Tá difícil, né? Eu me sinto falando para ninguém, vocês não dão nem um oizinho. Você viu, não tem disciplina, professor. Hã? Não tem disciplina, né? Não. Ninguém fica, ninguém responde, ninguém levanta, ninguém pede pro banheiro, ninguém pergunta se é pra copiar. Viu de chique? Acho que nós vamos ter que fazer assim. Ninguém levanta, ninguém vai jogar lixo, ninguém conversa. Eu falei, acho que nós vamos ter que mudar esse método. Misericórdia. Então, o meu computador tá agora voltou. Eu só vou abrir o arquivo de novo. Acho que nós vamos conseguir terminar. Ai, ai. Aquela parte de intervalos é bem interessante. Embora que na atividade dos intervalos muitos tiraram nota máxima naquela parte. O povo é esforçado. Tá abrindo. Agora voltou a funcionar. Acho que ele queria carga esse computador. Apareceu aí pra vocês? Apareceu, acho, né? Apareceu. Vamos voltar lá pro final. Voltar. Vamos continuar no intervalo. Aqui nessa que nós paramos. Aqui. Não, essa já foi. Deu pra entender os outros dois ou querem que eu refaça? Então aqui seria a bolinha, né, aberta no -4, porque ele é viradinho. Também é viradinho para lá. Aqui também seria bolinha aberta, né? Nesse caso aqui, que é no 4 é virado por 4, daí seria uma bolinha fechada, mas o difícil é fazer essa bolinha fechada com o mouse. E aqui seria a bolinha aberta no 8, né? E nesse outro, ele tá na reta e ele quer que mostre em forma de intervalos, né? Ele quer invertido. Lá estava o intervalo e queria reta. Então aqui você vai fazer aberto em 20, né? Porque aqui tá sem pintar, vírgula, aberto em 30. Tranquilo? Ó, pintadinho, pintadinha. Então, fechada. Aqui vem um pouquinho para cá, é o -1, né? Um pouco para frente do 0. Então, é o -1, ó, porque tem uma casinha do meio. E aqui é o -1, vírgula. E ela é fechada em 8. Aqui, ó. É fechado deste lado em -3. Ponto e vírgula, porque aqui nós temos um número decimal, né? -0,5. E ela é aberta daquele lado. Certo? Essa aqui seria do mesmo jeito, né? Então, essa aqui eu não vou fazer para não demorar muito tempo de vocês, certo? Para não tirar o tempo de vocês aí. Vou fazer já essa aqui direto, que seria a última questão, que é a 9, sobre operações, né, de união e intersecção de intervalos.
E o professor fez um vídeo, até tá no YouTube lá, sobre isso daqui. Então, aqui eu teria duas retas, a reta do A e a reta do B, e também a reta da união. A última reta nós chamamos a reta da união. A união de A com B, aqui seria a reta do B, e aqui a reta do A, certo? Então, menos 2 é aberta, no menos 2 ela é aberta, e ela é aberta no 3. E na B, ela é fechada, bolinha pintada, bolinha fechada em 1, e bolinha aberta em 8. Fechada em 8 também. O que quer dizer esse aberto e esse fechado? É que quando ele é aberto, ele chega próximo do número, mas não é o número. E quando ele é fechado, ele vai até aquele número. Ele começa exatamente no 1. Aqui ele começa para frente do menos 2. Né? Na verdade, para trás. Né? Para trás aqui até chegar antes do 3. Né? E aqui ela vai do 1, contando 1, até o 8. Então, o que seria a união? Unir tudo. Se eu vou unir tudo, ele vai do menos 2 até o 8. Então, a resposta disso aqui seria, como é aberta em 2, é menos 2 aberto e até no 8 fechado. Então, ficaria esse jeito a operação, a união desses dois intervalos. A intersecção a gente já pode aproveitar até essa aqui mesmo. Ó. A intersecção seria o que era em comum. O que é em comum aqui? É do 1 até o 3, certo? Então, do 1 até o 3, ele tem em comum. Então, a intersecção vai ser aberta em 1 até o 3, que é aberto, né? Fechada em 1, quer dizer, e até o 3, que ela é aberta. Ficaria dessa maneira, certo? Então, seria essa parte da revisão, né, dos primeiros 50 pontos, pessoal. Desculpe ter dado problema aí. Né? Nós ainda estamos com 9 integrantes aí. Começamos bonito com 13, mas alguns ficaram no meio do caminho aí. Então, eu só quero agradecer vocês, né, pela atenção, né, quem ficou até o final, muito obrigado, né, de estarem aqui junto, né, para tentar esclarecer um pouco essa parte aí. Espero que vocês gabaritem aquela primeira parte ali dos 50 pontos. Então, eu vou disponibilizar essa gravação, não sei quanto tempo vai dar, se alguém vai assistir depois, nos grupos. Eu até pensei de pôr lá na minha página do YouTube, mas acho que eu não vou pôr lá, para não estar muito divulgando aí o áudio ali, tanto de quem falou aí, né? Só no grupo dos alunos mesmo ali. Certo, pessoal? Então, agradeço vocês, né? Mais uma vez pela participação. Espero que tenha ajudado. Se vocês quiserem falar alguma coisa antes de eu desligar aqui. Agora é a hora de falar um pouquinho, né? Ou se não querem falar, não tem problema também. Ou se querem só dar um tchauzinho lá no chat, eu vejo tchauzinho lá.